eu pensei que era eu. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, essa mesma atividade que nós temos sexta-feira à noite, nós temos na quinta-feira, às 2 horas da tarde. Então, aqueles que não podem vir à noite, convidem para vir de quinta-feira às 2 horas da tarde, tá? Hoje só teve o passe de harmonização. Teremos no final um passe coletivo. E nós temos ali naquele canto uma caixa de vibração. Para quem quiser colocar o nome, nas nossas atividades durante a semana, nós fazemos vibrações para os nomes que se encontram na caixa de vibração. Depois do passe costumeiramente, mas hoje vai ser coletivo, nós temos aqui água fluidificada. Nossa mocidade já voltou, sábado às 10. Também nossas atividades de estudo, quem estiver interessado, temos turmas iniciando, nos procurem para iniciar numa turma de estudo. Na próxima sexta-feira nós teremos aqui o Jamiro, também não podem faltar. Jamiro, aquele mineirinho que tem uma fala gostosa também, que já é o terceiro ano que ele vem aqui, nós não podemos faltar, tá? É muito gostoso. Eu acho que os recados eram só esses. Eu gostaria de chamar então a Arlete para fazer a prece de abertura. É com você. Arlete, para quem não sabe, ela é a presidente da Quarta URI, da Federação Espírita do Paraná. Então, ela é de Baiti, é presidente também da Casa de Baiti, e ela está sempre com. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite a todos. É com muita honra que hoje estamos aqui, nessa casa que sempre nos acolheu com tanto carinho, e que teremos hoje a nossa palestra, nosso irmão que vem de longe nos agraciar com suas palavras. E primeiramente nós vamos pedir a Jesus que nos ampare, nos ilumine, que faça, Senhor, que possamos estar prontos para ouvir a sua palavra, que possamos deixar nossas dificuldades para fora, nossos problemas neste momento de oportunidade de ensinamento, pedindo que a espiritualidade esteja conosco. Sabemos que esta casa foi construída por pessoas com muito boa vontade e também é dirigida por irmãos que se esforçam para que a doutrina de Jesus esteja presente nos corações. Pedimos, Senhor, neste momento, que o nosso palestrante receba toda a intuição, toda a luz necessária para a sua explanação, que possamos estar aqui com os corações e as mentes abertas, recebendo todo o seu ensinamento já adquirido. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que assim seja. Nosso irmão, seja bem-vindo, Orson Peter Carrara, escritor, mais de 25 livros publicados, espírita de berço, como eu,
Minha mãe colocava o colchãozinho lá no centro e a gente ia e dormia assistindo palestra. Sério. Espírita de berço, de Matão. Na verdade, Mineiro de Tietê. Mineiro. É uma cidade paulista, da região Paulista. Estamos em Matão há 26 anos. Matão é a cidade de Caraguatatuba. Olha. Muita honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Em nome de todos os trabalhadores da casa. Seja muito bem-vindo. E ali ele tem os livros, né? Depois ele autografa, quem quiser adquirir. Está no fundo. Esse Paulo. Então tá bom. Daí ele vai falar para nós os livros, que são muitos, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada a você. Intervalo aqui. Muito obrigado, muito boa noite. Minha gratidão pela presença de vocês todos. Eu gosto muito do Paraná. Já estive aqui no Paraná várias vezes, em muitas cidades, inclusive na querida Curitiba, na bela Curitiba, né? E por que não dizer também aqui em Santo Antônio da Platina, onde já estivemos por outras 2 vezes. Essa é a 3ª vez que a gente vem aqui. E a gente se sente completamente em casa, pelo acolhimento tão fraterno, tão carinhoso desta cidade, dos irmãos desta casa, o que nos faz deixar com vontade de aqui estar realmente muito agradecido e feliz pela oportunidade. Minha saudação a vocês. Esta palestra está dentro de uma jornada que começou ontem em Ourinhos, hoje aqui, amanhã em Cornélio Procópio e domingo em Bauru. E então retornamos para Matão, a cidade onde residimos há 26 anos. Eu também, como disse a nossa Arlete, cuja presença nos honra, sou espírita de infância, meu avô já era espírita, e desde cedo também habituado, viu, Arlete, à presença no centro espírita através dos nossos pais e mesmo do meu avô. Mas nós propusemos esta expressão para a noite de hoje. Deus sabe. Poderíamos acrescentar aí a palavra tudo, mas é dispensável. A expressão Deus sabe já engloba tudo, porque vem do Criador, o Criador do universo, o Criador das leis, o Criador de todos nós, as suas criaturas, racionais ou não racionais ainda, os nossos irmãos do reino mineral, do reino vegetal, do reino que vem vindo essa escala progressiva, o princípio espiritual estagiando para chegar ao estágio que estamos. O estágio do raciocínio, da capacidade de pensar, de raciocinar e de sentir. A sabedoria de Deus revela tudo isso. Deus não se mostra. Nós não vemos Deus, mas sentimos o seu imenso amor por todos nós. E os Espíritos responderam na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que dá origem à codificação, que Deus é a inteligência suprema. E a gente para aí, né? Porque a palavra suprema, o adjetivo, já mostra que é a maior das inteligências. Por outro lado, os Espíritos acrescentaram que é a causa primeira. E a gente para aí novamente. Significando dizer que causa primeira é a origem de tudo. A ideia original é do Criador. Mas, embora seja a causa primeira, primária, Deus permite às suas criaturas participarem da produção, dos acontecimentos, do surgimento de outras coisas também, dando-nos a possibilidade de alcançarmos a condição de co-criadores, como já o é Jesus, o Mestre amado, que construiu este planeta, está incumbido de cuidar de nós, de nos conduzir, esteve conosco, demonstrando a grandeza de sua evolução, de sua pureza, de seu amor, já sentido, já conquistado. Jesus não é Deus, Jesus é um irmão mais velho, amadurecido, capacitado,
Mas a causa primeira sugere e abre uma perspectiva de uma causa secundária também. Nós que somos capazes de produzir um laptop, um projetor, um microfone, que somos capazes de produzir o celular com todos os seus desdobramentos atualmente tão utilizados, que somos capazes da engenharia dos aviões, da tecnologia dos carros que avançam cada vez mais nas suas possibilidades, nos recursos oferecidos, que fomos capazes de construir grandes edifícios, que fomos capazes de construir submarinos, navios, e toda a tecnologia da medicina, toda a tecnologia disponível nas comunicações, etc., 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 na verdade, produto do desenvolvimento da inteligência, das conquistas intelectuais, estamos, na verdade, fazendo um treinamento. Porque amanhã, mais tarde, no repassar dos milênios, seremos capazes de construir planetas. Seremos capazes de administrar galáxias e participar dessa obra da criação como causa secundária, digamos. E por outro lado, se pensarmos nos animais, nas aves, ou imaginem a galinha que produz o ovo. Vocês já tiveram curiosidade de pesquisar quantos ovos são produzidos no Brasil por dia? Pois eu fiquei curioso, eu gosto tanto de ovo, que eu fui procurar quantos ovos são produzidos por dia no Brasil. São milhões. E uma galinha bota um ovo só por 24 horas. E a gente consome ovo adoidado, ovo mexido, ovo frito, salada de ovo, né? É um monte de coisa. Então a galinha botando ovo está participando da produção como causa secundária ou terciária da obra de Deus, que incumbiu a galinha de produzir ovos para a nossa alimentação. Eu particularmente gosto muito de caqui, aquele vermelho maduro que desmancha na boca. O dia que eu tiver a oportunidade de encontrar a equipe que cuida dos caquis, eu quero agradecer. Porque a ideia original é de Deus, mas Deus incumbe os seus filhos de cuidarem dos insetos, dos micróbios, das bactérias, das plantas, das verduras, das frutas, e também dos homens, os anjos de guarda, espíritos mais evoluídos que cuidam de nós. Já pararam para pensar na abobrinha? Eu adoro abobrinha. Salada de abobrinha, salada refogada, abobrinha refogada e agora pizza de abobrinha. Já comeram? É uma delícia a pizza de abobrinha. Vejam, grandezas de Deus, que inclusive nos deu um paladar para diferenciarmos esses gostos que nos dão o prazer da alimentação. Mas não é só isso, naturalmente, né? Uma imagem pálida da produção de coisas, aqui secundária, terciária, da ideia original em que Deus permite que participemos como co-criadores também. Estamos evoluindo para depois atuar mais intensamente como responsáveis por outro grupo de espíritos, uma vez que Deus não para de criar. Allan Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos os atributos de Deus, para que a gente tenha uma ideia do Criador. Ainda que relativamente a gente consegue entender, não completamente, é verdade. Porque a grandeza de Deus é imensa e falta-nos um sentido para compreendê-lo inteiramente. Mas é muito importante, Allan Kardec vai dizer que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus é uma série de atributos que nos permitem, ainda que de forma relativa, entender o Criador. Mas falta-nos algo para entender o Criador completamente. E então, quando ficamos a pensar nesta grandeza de Deus, em que a pergunta número 1, que é Deus, vai nos dar essa resposta sintética que abre um universo de considerações, nós ficamos a pensar nisso, porque basta olhar para o nosso corpo, a estrutura biológica que abriga o espírito, que precisa do corpo para evoluir através das várias existências corpóreas, os sistemas que aqui funcionam, respiração,
digestão, a reprodução humana e tudo mais, demonstra que Deus pensou em tudo. Pensou em tudo. Nós é que vamos gradativamente descobrindo as possibilidades, através das leis físicas e morais também. Claro, Jesus esteve conosco para trazer a lei divina do amor. Veio pessoalmente demonstrar isso. De forma que, se quisermos ampliar isso, podemos observar o pôr ou o nascer do sol, podemos observar as estrelas, mas todas essas observações que os nossos aparelhos conseguem registrar ainda são referência da Terra, deste planeta minúsculo na Via Láctea, um cisco na borda da Via Láctea, onde estamos, os filhos de Deus, nesse estágio que já alcançamos. Mas muito nos aguarda pela frente. Muito nos aguarda. De progresso, que não temos dimensão de alcançar ainda, e de possibilidades de trabalho e aprendizado. Porque ainda não tivemos contato com outras humanidades, outras civilizações, ainda não merecemos isso. Ainda estamos tentando nos entender entre nós aqui mesmo. Mas Deus, que não para de criar, conforme ensinam os Espíritos, vai preenchendo esse universo infinito. A palavra infinito dá um nó na nossa cabeça, né? Porque por mais que a gente viaje no tempo e no espaço, como é que é o infinito? Tem um muro lá, e depois do muro? E mesmo os atributos de Deus, que eu citei alguns, abre uma perspectiva imensa de abordagens inesgotáveis. Mas é interessante porque esta palestra, essa abordagem, esta expressão surgiu em virtude de uma música espírita. Talvez vocês não conheçam, mas notem, vocês conhecem esta voz? Eu vou pôr um trechinho curtinho, alguns segundos apenas, e vou perguntar se vocês conhecem esta música. Prestem atenção neste trechinho curto. Alguém conhece essa voz? Alguém já ouviu essa música? Não se assustem, é normal que não conheçam. Esta música surgiu em 2004. Fazem apenas 22 anos. No entanto, ela está desaparecida, porque está em um CD, e hoje a gente nem tem mais toca-CD. Alguém aqui tem toca-CD? Você tem, Arlete? São raras as pessoas que têm toca-CD. Eu não tenho mais. Tem um monte de CD lá em casa, que é uma judiação ver aquele monte de CD lá, e a gente não tem mais onde reproduzir. Pois é. Por estar num CD, e o CD desapareceu, esta música desapareceu junto com o CD. Mas esta voz que nós ouvimos, que vocês ouviram, que é uma voz muito suave, é desta ilustre personalidade espírita brasileira que projetou-se. Lembram-se dela? Sabiam que ela cantava? Normal não saber que ela cantava. Porque o trabalho musical de Terezinha foi divulgado a partir de 2004. E em 2004 nós não tínhamos a divulgação que temos hoje.
Terezinha Oliveira nasceu em Cravinhos, no interior de São Paulo, em 1930. Desencarnou em Campinas, interior de São Paulo, em 2013. Foi uma grande educadora, escritora e oradora brilhante. Não sei se ela esteve no Paraná, possivelmente deve ter estado. Já veio aqui? Veio aqui 2 vezes. Mas que maravilha ouvir isso. Porque a Terezinha tornou-se uma referência doutrinária no Brasil e fora do Brasil. Ela é autora de 35 títulos, entre livros, livretos e um CD. São mais de 700 mil exemplares publicados, republicados, reeditados, mais de 2.000 palestras, mais de 50 anos dedicados à difusão espírita. E a sua maior participação espírita ocorreu no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. O que fez do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, ali no centro de Campinas, na Avenida Irmã Serafina 674, onde eu já levei vários buzinaços do trânsito de Campinas, é um colapso. A gente entra errado, é multado qualquer coisa lá, mas enfim. Toda vez que eu vou em Campinas, eu levo um buzinaço e uma multa, toda vez. Mas Terezinha Oliveira foi uma referência doutrinária pela sua seriedade, pelo seu comprometimento com a doutrina em sua inteireza, sem deixar-se levar por fanatismo, por extremismo, por ilusões, por invencionices, como tão comuns nos dias de hoje, de pessoas que querem ser maiores que a doutrina espírita, levadas por ilusões variadas, e começam a falar um monte de bobagens pelas redes virtuais, pelas redes aí que estão na internet, as redes sociais. Mas Terezinha foi, pela sua firmeza, pelo seu conhecimento, um tesouro que não está esquecido. Porque ela deixou 145 vídeos gravados. Das aulas que ela dava no SEAC, em Campinas, tudo isso está gravado em 5 playlists. Vejam vocês os títulos deixados: curso de iniciação, estudos espíritas do Evangelho, mediunidade, reuniões mediúnicas, fluidos e passes. Isso está disponível lá no canal de YouTube do SEAC Campinas. Plenamente disponível para qualquer pessoa consultar. Se você tem dúvida doutrinária, se você quer aprofundar determinado assunto, busque a Terezinha nos vídeos que ela deixou. De forma que temos nela a segurança, a seriedade, mas também a leveza, a suavidade. Terezinha era de uma personalidade muito suave. E a nossa querida Terezinha, tendo deixado esse patrimônio doutrinário cultural, enriqueceu muito a história do espiritismo no Brasil. De forma que esses cursos são utilizados por muitas casas, também estão disponíveis em livros. Os livros estão disponíveis pela editora Allan Kardec, mas ela deixou também um único CD, que aí está, Na Luz da Inspiração, lançado pela editora, vinculado à própria instituição Centro Espírita, em 2004, como disse a vocês. Em 2004 foi comemorado o bicentenário de nascimento de Hipólito Leon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, como bem sabemos. 200 anos de nascimento, em homenagem a esses 200 anos, lançou-se esse CD, que é constituído de 16 faixas. Faixas de músicas e poemas na voz dela. Ela cantando ou declamando. Mas Terezinha não era médium ostensiva. Terezinha era médium intuitiva. Mas graças ao seu patrimônio moral, graças ao seu estudo perseverante, continuado, a sua seriedade, animicamente ela acumulava em si mesma esse conteúdo de conhecimento, que somado à inspiração dos benfeitores, todos nós somos mais ou menos médiums, como bem sabem, eu sou de família espírita, também não sou médium ostensivo. Sou eu mesmo que estou falando, vocês podem ficar sossegados. A fluência que aqui vai, talvez não seja minha, mas sou eu, sei tudo que estou falando,
não sou médium psicofônico. Mas digamos que eu sou médium intuitivo. Não com a qualidade da Terezinha, mas a intuição, de certa forma, funciona. Mas Terezinha, pela sua moralidade, pela qualidade da sua intuição, ela foi capaz de captar, somado ao seu próprio conteúdo, repita-se, letras belíssimas, que compõem as músicas e os poemas, e traduzem muita harmonia e elevação os ensinamentos do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. Vocês verão alguns exemplos hoje. Então, essa sensibilidade possibilitou isso. Essa foto é de 1979, ela não foi trabalhada em Photoshop, ela é real. A câmera fotográfica captou a recepção fluídica do Amparo dos Espíritos, quando ela proferiu palestra no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, de Guarulhos, que abriga 800 pessoas com graves deficiências físicas e mentais, normalmente sem condições de viver em família, normalmente abandonados pelas famílias. São 800 dependentes de cuidados de cuidados integrais, necessitados de internação permanente. O trabalho das Casas André Luiz é notável, vale a pena visitar, procurar no site, quem quiser ajudar, ajude, porque é um trabalho muito nobre. E Terezinha foi fazer uma palestra, lá fotografaram ela. Então, isso serviu de capa. E neste CD está a faixa 5, Deus sabe. Esta faixa originou essa abordagem, porque ela me sensibilizou bastante. Veja que são 16 faixas, a última delas aqui, olha, belíssima, que bom que vieste, Jesus. E temos ali, para seguir a Jesus, a chuva e a dor, todos irmãos, são versos, poemas e músicas belíssimas. E então, antes da gente voltar a falar sobre a faixa número 5, Deus sabe, vamos lembrar que Allan Kardec, em A Gênese, vai dizer que todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Veja que essa afirmação de Allan Kardec em A Gênese, capítulo 2, isso aqui dá um congresso, gente. Só com essa afirmação. Porque aqui nós vamos adentrar a grandeza da obra divina, demonstrando a causa inteligente, o autor de todas as coisas, o Criador, inclusive de nós, que aqui estamos, somos filhos da inteligência máxima, somos filhos do Criador, ainda no trajeto evolutivo, necessitados ainda de reencarnar, necessitados ainda de tirar de nós as mazelas, progredindo. Mas vejam que demonstra esse poder. Leon Denis vai dizer no livro Cristianismo e Espiritismo que Deus não tem forma. É claro que não. Deus não tem cabeça, não tem tronco, não tem braço, não tem boca. Deus é inteligência. E Leon Denis vai dizer que em determinadas circunstâncias que ele não imagina como é, nós também não temos condições de imaginar. Deus se faz visível. E como? Leon Denis confessa que não sabe como. Nós, então, menos ainda. No entanto, Deus se faz visível para as grandes almas, para as grandes dedicações, para os grandes sacrifícios, para as grandes renúncias. Vale dizer que Jesus, naturalmente, vê Deus. Tanto que ele afirmou, eu e o Pai somos um. Isso deu uma confusão, porque achávamos que Jesus era Deus, mas Jesus não é Deus. Jesus é nosso irmão mais amadurecido, mais experiente, mais capacitado. Todavia, Leon Denis diz que as grandes almas que conseguem ver a Deus, as almas mais depuradas, que ele não imagina como é que se dá isso, nem nós, não lhe suportam o brilho. Imaginem, não dá nem para imaginar, a gente não consegue imaginar isso. Mas podemos tentar fazer um esforço imaginativo daquele que sente a vontade de Deus e executa. É o caso de Deus, de Jesus, que afirmou, eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Quanta coisa se pode extrair dessas afirmações. Mas o próprio Allan Kardec, ainda no capítulo 2, vai dizer
que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, falta-nos ainda um sentido que só se adquire por meio da completa depuração do Espírito. Ora, a completa depuração do Espírito é libertar-se dos vícios e mazelas que todos trazemos. Vai demorar um pouquinho ainda, né? Convenhamos. Mas chegaremos a essa condição de completa depuração do Espírito. A lei do progresso é inevitável e fomos criados para a perfeição. Ainda que relativamente alcançaremos a perfeição relativa. Ninguém alcança Deus, porque Deus é o Criador, a origem, causa primeira ou primária. E o nosso grande Einstein, que não é espírita, afirmou: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Vamos nos enquadrar em nossa pequenez. O universo de cada um se resume ao tamanho do nosso saber, que é limitado, convenhamos. É pequenino, é restrito, profundamente limitado. No entanto, houve essa perspectiva para que a gente vença vaidades, para que a gente não se ache, que é hábito tão comum na atualidade. Por outro lado, Milor Fernandes, que é um brasileiro que não é espírita, é um homem da mídia, um homem conhecido no meio artístico, vai dizer: olha a ironia sutil do Milor, que não é espírita. A prova de que existe vida inteligente fora da Terra, porque existe muita especulação, né, sobre vida em outros planetas, os ETs. A prova de que existe vida inteligente fora da Terra, olha a sutileza, é que ninguém tentou se comunicar conosco. Olha a ironia, a sutileza. Esse povinho briguento aí, deixa ele se entender primeiro, depois a gente vai lá, né? Porque para se comunicar conosco, superior a nós, né? Os inferiores não vão conseguir se comunicar conosco, mas os superiores vão. E ainda não aconteceu, porque a gente não se entendeu ainda por aqui, né? Nós ainda estamos batendo a cabeça. Então, é uma ironia do Miller. Mas voltemos à faixa 5 do CD. Deus sabe. Essa música inspirou esse trabalho. E a Neuza, minha esposa, não é todo palestrante que tem uma esposa cantora, vai cantar para a gente a música Deus Sabe. Vamos ouvir. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês na noite de hoje, essa noite de fraternidade, de amizade, né? Então vamos, e para mim uma honra poder apresentar a música da professora Terezinha a vocês. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais te convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Se vocês desejarem, cantem comigo.
Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. Muito obrigada. Parabéns por coral. Vejam vocês que esta letra tem um aspecto doutrinário profundo. Além de ser um trabalho artístico, musical, de grande sensibilidade, vejam, Deus sabe todas as coisas e o que mais te convém. Claro, a inteligência suprema, mas o que me marcou profundamente foi esta frase aqui, ó. Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Meditemos sobre a profundidade dessa afirmação. Nós que conhecemos a lei de causa e efeito, de ação e reação. Quantas criaturas têm um AVC, um infarto fulminante e partem imediatamente? Quantas criaturas não ficam anos em vida vegetativa, em grande sofrimento? Por quê? Deus é caprichoso, castiga? Não, em absoluto. Deus, sem necessidade, não deixa um filho sofrer. Existe uma causa que nós nem imaginamos qual é. Não temos dimensão, não temos alcance para perceber a causa daquela situação que atinge a todos nós. Mas, ao mesmo tempo, a música, o verso, convida-nos a seguir confiante, a não ficar preso ao passado. E também sofres guardando paciência, segue servindo no bem, a quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. Faixa número 5 do CD. Isso aqui me marcou muito quando o CD saiu, e fomos, lá em 2004, tocados pela sensibilidade do arranjo do Ulisses, a sensibilidade da letra, e queríamos resgatar esse trabalho, porque muita gente não tomou contato com essa preciosidade. E então surgiu um livro, Deus Sabe, desta faixa número 5. Só que entramos num dilema. Veja que o livro é pequeno, 112 páginas. Nós queríamos recuperar a beleza das músicas. Como é que vamos resolver a música num livro? Porque são 16 capítulos, cada capítulo tem o nome de uma faixa. Colocamos a letra, comentamos a letra, e cogitou-se a princípio se anexar um pendrive ao livro. Mas isso ia encarecer muito o livro. O livro ia ficar caro, o pendrive é caro. Os livros estão caros. Esse aqui a editora conseguiu fazer um preço muito acessível, R$35. Mas então resolvemos o problema da seguinte forma. No final de cada capítulo tem um QR Code para você ouvir a música, para você ouvir a faixa.
seja um poema declamado na voz dela ou cantado na voz dela. E no final do livro, um QR Code com todas as músicas. Então, essa aqui é um exemplo ilustrativo, né? Vejo que o capítulo termina com a letra da música, é o capítulo 11, no Dia das Mães, faixa 11 do CD, e todo o capítulo tem um QR Code para você ouvir a faixa. No final do livro, o CD inteiro. Mas, o livro contém também uma biografia. O texto Terra de Bravas, que estava inédito, foi escrito antes da desencarnação dela. Ademar foi um amigo pessoal também. E um panorama das obras em 4 páginas, com a capa dos livros, do rosto dela e o trabalho efetuado por ela. Mas agora vamos ouvir, na voz da doce Teresinha, na doce voz de Teresinha, e o maravilhoso arranjo de Ulisses. Agora nós vamos ouvir a Teresinha. Eu não posso afirmar que a Teresinha está entre nós. Seria leviandade de minha parte. No entanto, nós sabemos pela doutrina espírita que quando nos referimos a alguém desencarnado, quando citamos alguém que já se foi, nós atraímos o espírito. E mesmo que o espírito não esteja presente fisicamente aqui conosco, recebe as nossas vibrações, principalmente através de uma música como essa. Vamos ouvir. Olha o arranjo. Nós somos vossas eu sou brasileira. Nós somos irmãos, irmãos a sincero no sinal. E sempre estavam eu sou brasileira. Nós somos eu sou brasileira. Nós somos e dá a chance, não deixa por estudar. Eu sou tu és, ele é. Nós somos nações em missão. Eu sou tu és, ele é. Nós somos irmãos, irmãos, e sabe amar a quem caminhar, e sem verdade se une, podem decisão se alegrar. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos nações em missão. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos irmãos. Eu vou cantar entrega-te a Deus. Sim. E aí depois eu vou cantar na hora do passo por aquilo. Não. Você vai só cantar entrega-te a Deus, depois ele vai fazer o passo. Amigos e amigas, essa letra é evangelho vivo.
Com outras palavras, falando de amor, de irmão, de perdão, de conselho, de sinceridade, de perdoar, de carinho, não deixa de amar. Caminhar ao lado de alguém sem ter inveja ou ciúme, que tantas batalhas tem trazido ao mundo. Portanto, aqui está o Evangelho vivo. Portanto, precisamos traduzido artisticamente, poeticamente, com outras palavras. Vejam a sensibilidade dos espíritos amigos, a sensibilidade da intuição capaz de captar e produzir uma letra dessa qualidade. E, sem dúvida, do arranjo do Ulisses, com essas vozes que nos cativam, que também nos sensibilizam. Por outro lado, no capítulo 3, faixa 3 do CD, nós temos este convite. Vamos, irmãos, levantando. E a gente para aí, levantando do quê? Levantando do medo, da frustração, da vaidade, da agressividade, levantando da inveja, do ciúme, levantando da preguiça, levantando da vingança, para seguir a Jesus, o que agrava a nossa responsabilidade. Pois para seguir a Jesus é preciso o que é adesão a Jesus, senão a adesão aos seus ensinos, aos seus exemplos, que ainda estamos tentando colocar em prática, mas já está no nosso campo de visão, de entendimento. O Evangelho do Cristo, hoje, falado, estudado, divulgado, nós temos na cidade de Limeira a grande amiga Maruísa Baio, que produziu um estudo profundo das bem-aventuranças, indo lá nas traduções das primeiras letras. Foram feitos vários estudos, 25 episódios estão disponíveis no canal Agenda Espírita Brasil, as bem-aventuranças. Eu conversando com Maruísa em vídeos de até 20 minutos, que também virou um livro pela editora Allan Kardec, As Bem-aventuranças. Tudo isso é fruto dessa grandeza dos ensinos de Jesus à nossa disposição. É verdade que a gente ainda tem dificuldade de aderir completamente, mas pelo menos já sabemos, já estamos tentando assimilar para seguir novos caminhos, para tornar sombras em luz. O mundo está em sombra, com as guerras, o Brasil com o feminicídio, com tantas outras questões que deixam angústia, que deixam medo. O mundo está numa polvorosa social. No entanto, a música conclama: vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhar, tornar sombras em luz. Poderíamos acrescentar: vamos, irmãos, também, irmãos brasileiros, levantando das sombras para o novo tempo, diante da tarefa e da missão do país. Mas vamos ouvir essa música, porque merece ser ouvida. A Neuza vai cantar para a gente. Vamos lá, então. Deixa eu acertar aqui. Para seguir a Jesus. Letra da professora Terezinha Oliveira também. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz, na fé mais pura e acendrada que o Espiritismo nos dá.
Fala, alma torturada, Jesus, a luz de Judá. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando. Tornemos sombras em luz, deixando além esquecidas mágoas, revolta ou dor. Plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando. Tornemos sombras em luz. Obrigada. Vemos aí, portanto, mais sensibilidade. Vemos Evangelho, vemos doutrina espírita. É que nós vamos fazer. Vemos doutrina espírita e mostrando também, deixando esquecidas mágoas. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo o que hoje me rodeia. Olha a coragem dessa mulher. E tudo perderei imperturbável e serena se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Terezinha Oliveira. Então, nós quisemos, na verdade, foi recuperar esse trabalho. Especialmente porque é um trabalho artístico, doutrinário, didático, cultural, que estava esquecido ou desconhecido. E aí surgiu o livro que fizemos, trouxemos alguns exemplares, se alguém quiser adquirir, aqui está, é um livro fininho, 112 páginas, sempre lembrando que no final de cada capítulo nós temos o QR Code para você ouvir a faixa. Trouxemos também o Fascinação, que refere-se aos médiuns fraudulentos e aos espíritos mentirosos. Eu me debrucei sobre esse livro a partir do capítulo Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Trouxemos também os Dois Gigantes do Espiritismo, que fala de Ivone e Gaibar, não é biográfico, e o Tensão Emocional a partir de uma mensagem de Emmanuel. Mas eu queria saber se tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez. Tem alguém que está aqui hoje? Por favor, venha. Mãe e filha? Irmãs? Moram juntas? Então venham aqui que eu vou dar um presente para cada uma, por favor. Tem algum aniversário de casamento aqui hoje?
por favor, de presente. Eu trouxe a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, que foram fundados por Caio Barchuti, lá em Matão, a cidade onde eu resido. Caio Barchuti, que foi considerado o espírita número 1 do Brasil pelos seus biógrafos, que foi considerado o pai dos pobres de Matão, o apóstolo de Matão, né? O espírito que foi ousado no seu tempo para a divulgação espírita. Tem algum aniversário de casamento? Não? Algum aniversário de divórcio? Outro dia tinha numa casa, faz um ano, graças a Deus, aconteceu. Mas essa semana tem mais aniversariante? Ah, muito bem, então vem buscar também. Pode vir. Muito bem. Que dias faz aniversário? Dia 13? Foi ontem? Quantos anos? Meus parabéns. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, faz um tempão, rapaz. Muito bem, eu tenho mais um conjuntinho aqui para presentear. 22 de setembro. 22 de setembro, tem alguém que faz aniversário 22 de setembro? Aniversário do Caimar. 30 de janeiro, 10 de março, 3 de outubro. Que coisa, hein? Difícil. Tem alguém que faz aniversário esse mês ainda. Mais um aniversariante esse mês? Renatinho. Muito bem, Renatinha. Vem buscar. Essas publicações que nós estamos distribuindo, elas estão disponíveis de maneira física, impressas ou digitais. Se vocês quiserem assinar, aí dentro tem como fazer, viu? As publicações continuam a serem editadas pela editora fundada por Caio Barchuter, lá em Matão. Como a gente é de lá, a gente sai e divulga o trabalho iniciado por Caio Barchuter com muito carinho, né? Eu vou pedir a vocês que tirem uma mensagem e passem uma para trás. Como eu tenho poucas, nos casos de casais ou na mesma casa, tirem uma só, para que talvez não dê para todo mundo, né? Então, no caso de casais ou na mesma casa, tirem uma só, por favor. Muito bem, e a Neuza vai encerrar agora com uma música que não é da Terezinha, mas é uma música que prepara o passo coletivo que o Paulo vai conduzir, né? Então, vamos considerar esta música uma vibração final de gratidão a todos vocês. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, a possibilidade de ter estado aqui em Santo Antônio da Platina com tanta alegria, com tanto prazer. E se há algo eu posso dizer a vocês, eu diria com a força da minha voz e com o entusiasmo que me vai na alma: prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado. Essa canção, entrega-te a Deus, foi recebida
Desligar. Em nome do nosso presidente, da nossa diretoria dessa casa, dos trabalhadores, dos convidados, de todos que nos acompanham a nossa casa, queremos agradecer ao casal pelas palavras, por nos trazer esse conforto e que voltem mais vezes. Nós que agradecemos. Vamos nos preparando para o nosso passe coletivo, pedindo aos trabalhadores que se posicionem, os trabalhadores passistas, que se posicionem em seus locais, sentando numa posição confortável em nossas cadeiras. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos, mas não é necessário. O importante é estarmos com o nosso coração, a nossa mente aberta, para que assim as equipes de passes, as equipes de Dr. Bezerra de Menezes, com os médicos, enfermeiros, maqueiros, possam ir a cada um, verificando as suas necessidades do corpo físico ou da alma. Vão assim, administrando o passe com amorosidade, que sempre cuida de nós. Sabemos que desde que passamos pelaquele portãozinho ali, já estamos sendo tratados através dos ensinos, através da exposição, das palestras, mas agora a espiritualidade vai verificando a cada um as suas necessidades, pois queremos assim receber humildemente, Senhor, de acordo com o merecimento de cada um. O que viemos buscar aqui, o lenitivo para as nossas dores, seja do corpo físico ou da nossa alma. Queremos que a luz que habita internamente dentro de nós possa, a partir de agora, se expandir, preenchendo todo o nosso corpo, se exteriorizando, porque somos luzes. E por onde passarmos, que possamos levar esse rastro de luz, que possamos sermos abençoados. Todo refazimento das nossas células, dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, todo o sistema central, periférico e neurovegetativo. Vamos assim, agradecendo a espiritualidade, pois cai sobre as nossas cabeças fagulhas prateadas que nos envolve em amor e paz.
Queremos agradecer a espiritualidade da fluidificação das águas, completando assim esse tratamento dessa noite. Mas que não esquecemos que depende somente de nós mantermos essa luz. Que a paz nos envolva. Queremos agradecer também os benfeitores desta casa de oração, toda a espiritualidade, aos apóstolos do Cristo, Maria de Nazaré nos envolvendo em seu amor, dulcificando os nossos corações, nos dando força para passarmos as atribuições da vida. Leva-nos até seu Filho, nosso irmão maior, este querido, que olha a cada um com tanto amor. Obrigado, Mestre, que possamos refletir um pouquinho do seu amor através do nosso exemplo, dos ensinos que nos trouxestes. Leva-nos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos ao Pai pelo dom da vida, pelo nosso corpo físico perfeito, de acordo com as nossas necessidades, pelos nossos pés e as nossas pernas que nos levam e nos trazem, pelas nossas mãos e os nossos braços que possibilitam o trabalho. Queremos agradecer as nossas vestes, o pão em nossa mesa, o alimento, a nossa família, o teto que temos, quando muitos não os têm. Queremos agradecer, Pai, esta oportunidade abençoada de encarnação para a nossa evolução, quando dizemos do fundo dos nossos corações: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, mas na medida em que perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em novas tentações, mas livre-nos de todo mal. Que assim seja. E assim também registramos equipes de Sheila e Meimei aplicando esse passe coletivo nas nossas crianças lá na evangelização. Graças a Deus.